Fala pessoal, tranquilos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso DSO, Direito Simples e Objetivo. Eu sou o professor Laércio Carneiro, trabalho com vocês aqui Criminalística, Medicina Legal e Criminologia e nós vamos trabalhar agora Criminalística para o seu tão aguardado concurso da Polícia Civil de Goiás, beleza? Lembrando que nós temos também o curso de questões de Medicina Legal para você adquirir, com o mesmo enfoque, a mesma pegada, beleza? Então vamos começar o nosso trabalho para a gente garantir as questões na sua prova. Bora lá? Tá aí as nossas redes sociais para você acompanhar o nosso canal, o nosso perfil no Instagram, que lá você tem acesso à nossa agenda de aulas, tá? As dicas e as notícias de concurso. Nosso canal no YouTube com mais de uma centena de aulas e o nosso grupo do Telegram para você pegar os materiais de qualidade gratuitos em primeira mão, beleza? Bora lá? Gente, tá aí o seu edital, só para a gente ter um norte, a gente ter um direcionamento. Quando você comprou o curso, você deve ter visto o cronograma de aulas. Aquele cronograma é só para a gente ter um norte, é a nossa bússola, são os tópicos do edital. A gente não vai seguir rigorosamente, tipo, a aula 1 trabalhar só aquele tema, a aula 2 trabalhar só aquele tema, não. Porque a maioria das questões abordam várias temáticas, são interdisciplinares, e aí isso dificulta o nosso trabalho e a sua prova vai vir contextualizada. É claro que a gente não vai trazer tudo de uma vez, a gente vai dosando, vai apresentando de forma didática para vocês, beleza? Tá aí o conteúdo do nosso edital. Deixa eu ver aqui para você, ó, histórico e doutrina da criminalística, postulados da criminalística, noções e princípios da criminalística. Isso daí é tranquilo, a gente vai ver hoje. E a gente entra um pouquinho aqui nos tipos de prova. A prova mais importante que vocês vão estudar é a prova pericial, porque a criminalística ela trata de prova pericial, beleza? Então, dentro dessa parte das provas, a parte mais importante é a parte da prova pericial. Aqui, corpo de delito é um conceito, rapidinho a gente vai trabalhar com vocês. Agora tá aqui, ó, o coração da sua prova, classificação de locais de crime, quanto à natureza do fato, quanto à natureza da área, local de crime interno e externo, divisão, local imediato e relacionado. Esse tópico 7 é muito importante, eu vou marcar aqui com 3 sinais de mais. Quanto à preservação, né, idôneo, inidôneo, isolamento do local. Isso daqui, documentos criminalísticos, isso quase não cai, gente. O que é importante é o laudo pericial e o parecer. O laudo é feito por perito criminal, o parecer é feito por assistente técnico, beleza? Finalidades da criminalística, constatação do fato, verificação dos meios e os modos e possível indicação da autoria. Isso daí nós vamos estudar tudo agora. Gente, vamos começar aqui. Quando que nasceu a criminalística? Se você foi meu aluno, por exemplo, em outros cursos de questões, eu já contei essa história mais de uma vez para você. Exemplo, lá no curso da Polícia Civil, Polícia Científica de Alagoas, lá no curso do Senado também, mas eu tenho de contar de novo porque sempre tem aluno novo, né? Como que nasceu a criminalística? Ela nasceu da medicina legal. Em linhas gerais, de forma bem didática, de forma bem lúdica. Muito no passado, por séculos atrás, quando morria alguém importante para a nobreza, alguém importante para o rei, alguém importante para o imperador, ele precisava saber, muitas vezes, de que essa pessoa morreu. E aí, ele queria saber se tratava de uma morte natural, de uma morte violenta, porque aquela pessoa era importante para ele. E naquela época, os nobres, né, os reis da época começaram a chamar os médicos para examinar, os médicos da época para examinar os cadáveres, para dizer se aquela pessoa teve um problema de coração, ou se foi um envenenamento, ou se morreu de uma queda, ou de um ataque de animal, por exemplo, certo?
E aí esse médico legista da época, esse médico examinava o cadáver e dizia, ó, Alteza, autoridade real, morreu disso, morreu daquilo. Mas pode ter sido aquilo também, teríamos que examinar o local. E aí o rei passou a pedir a esses médicos, a esses cientistas, a esses especialistas da época que examinasse o local também. Quando o exame do local era simples, beleza, o médico dava conta. Mas chegou um momento que esse exame de local passou a envolver o conhecimento de outras ciências. A exemplo da necessidade de cálculos físicos, cálculos matemáticos, a exemplo da presença de um especialista em armas ou a presença de um toxicologista, de um alquimista da época, para estudar se determinada substância era um veneno ou não, certo? Aquela substância que estava lá ao lado do leito da pessoa que morreu, que é importante para o rei. Aquela substância era um veneno, certo? Então, passou a extrapolar os conhecimentos da medicina. E aí o rei, esses médicos da época passaram a dizer, aqui a gente precisa de um físico, de um matemático, de um alquimista. E aí surgiu a criminalística. Os médicos legistas são peritos em medicina legal, em examinar o cadáver externamente e internamente. Os peritos em criminalística são os especialistas em exame de locais de crime, em exames de objetos de crimes, em exames de vestígios relacionados aos crimes, para explicar e documentar técnico-cientificamente, à luz do conhecimento da física, da química, da biologia, da matemática, da papiloscopia, da contabilidade em caso de crimes financeiros, certo? Explicar e documentar tudo isso técnico-cientificamente com a linguagem neutra e imparcial para auxiliar a justiça. Foi assim que nasceu a criminalística. A criminalística já nasceu no século XX com esse nome, né? Século XVIII, século XIX, na França, por exemplo, já havia laboratórios de polícia técnica. Mas a ciência, a disciplina ainda não tinha esse nome de criminalística. Edmond Locard e Alphonse Bertillon, século XVIII, século XIX, na França, desenvolveram os primeiros laboratórios de polícia técnica. Um laboratório totalmente voltado para o uso de técnicas de ciência para a investigação de crimes. Mas no século XX, Hans Gross, o autor do Manual do Juiz de Instrução, um juiz austríaco, escreveu o tratado Handbuch für Kriminalistik, traduzido como Manual do Juiz de Instrução, que trazia um capítulo de cada ciência aplicado à interpretação de crimes. Foi assim que surgiu a criminalística. Modernamente, ela está muito atrelada às outras ciências. Hoje ela é considerada uma disciplina para algumas correntes do pensamento, para outras uma ciência. Mas para nós o que vale é uma disciplina interdisciplinar que usa a linguagem das mais diversas ciências da natureza, ciências exatas, ciências biológicas, medicina legal. Com quais objetivos, com quais finalidades? Isso é importante, é um tópico do seu edital. Documentar, materializar o local do crime, os vestígios e os objetos do crime. Documentar, materializar para a posteridade, para o inquérito policial e para a ação penal. Além de documentar, detectar, coletar e interpretar vestígios, sinais relacionados à prática do crime. E, além disso, propor a autoria e propor a dinâmica, o modo de atuação dos autores durante o crime com base em vestígios. Então, propor a autoria e propor a dinâmica com base em vestígios. Essas são as finalidades da criminalística. Tá aqui, ó. A gente estudou o nascimento, as áreas de atuação e a interdisciplinariedade. Hoje ela é uma ciência, uma disciplina
Eu gosto de falar que é ciência porque para mim é ciência, mas para a literatura não é, é disciplina, tá? E isso foi definido em 1948 no Brasil, no primeiro congresso de criminalística na cidade de São Paulo, tá? É a disciplina interdisciplinar que se encarrega do estudo dos vestígios materiais extrínsecos relacionados à cena do crime e aos objetos do crime. Extrínseco, tudo que está fora, externo ao corpo, no ambiente ou na superfície do corpo, certo? E a medicina legal cuida do estudo dos vestígios materiais intrínsecos na superfície e dentro do corpo, beleza? Ela é interdisciplinar porque ela se vale do conhecimento de várias outras ciências. Quais objetivos, finalidades e funções? Materializar a cena do crime e os vestígios, beleza? O que mais, gente? Detectar, coletar, interpretar, examinar vestígios, beleza? Propor a dinâmica e propor a autoria com base em vestígios. Nomes importantes da criminalística. Nomes importantes. Vamos começar com Edmond Locard, cientista francês que desenvolveu um dos primeiros laboratórios de polícia técnica, era médico e antropólogo, certo? E ele é pai do princípio da troca, ou princípio do intercâmbio, certo? Que diz que todo contato deixa uma marca, também chamado de princípio da observação. Princípio da troca, princípio do intercâmbio, princípio da observação. Todo contato deixa uma marca. Todo contato do criminoso com o local do crime, com a vítima ou da vítima com o criminoso ou com o ambiente deixará vestígios. Daqui a pouco a gente volta nos princípios. Então o Edmond Locard é importante por isso. Ele também foi quem disse que a perícia, o exame tem de ser feito de forma mais rápida possível, porque o tempo que passa é a verdade que foge. Os autores de criminalística dizem hoje, parafraseando Locard, você só tem uma chance para investigar e examinar de forma mais completa possível o local, os vestígios e o cadáver relacionado ao crime. Porque depois de decomposição, depois de desfeito local, depois de manuseada aquela prova, você pode perder muitos vestígios, tá? Então, Edmond Locard é um nome importante. Alphonse Bertillon, contemporâneo de Locard na França também. Só que um em Paris e o outro em Lyon. Também desenvolveu um laboratório de polícia técnica. Ele foi um dos primeiros a usar a fotografia para investigação de crimes e para identificação criminal. Ele é o pai do método que nós conhecemos hoje de identificação chamado de bertiolagem, em homenagem ao Alphonse Bertillon. É um método de identificação que leva em consideração as relações corporais, as medidas corporais, as relações métricas do indivíduo, porque cada um de nós temos medidas únicas, beleza? Então, Alphonse Bertillon, a importância dele é essa. Outro muito importante, Juan Vucetich, croata, naturalizado argentino. Em 1892, ele desenvolveu o método datiloscópico que nós usamos até hoje. Identificação de pessoas por meio de papilas dérmicas, ou seja, a papiloscopia dos dedos. Identificação é o famoso tocar piano lá da identificação criminal ou de quando você tira a identidade. Juan Vucetich que desenvolveu esse método em 1892, em 1900, vários países já utilizavam, inclusive o Brasil, e a gente utiliza até hoje, porque é um dos métodos de identificação mais econômicos, mais viáveis, disponíveis até hoje. Professor, pode usar DNA? Pode. Pode usar odontologia legal? Pode. Pode usar queiloscopia? Pode usar palatoscopia e o caramba? Pode. Só que o mais eficiente até hoje é a papiloscopia. E ele desenvolveu esse troço há
130 anos aproximadamente, certo? Então já falamos de 3 nomes importantes: Edmond Locard, Alphonse Bertillon, Juan Vucetich. Agora vamos falar de outro nome importante, Hans Gross, que nós já falamos, o autor do Manual do Juiz de Instrução, início do século XX. E década de 40, década de 50, 1940, 1950, ganhou um prêmio Nobel o cientista americano Paul Kirk. Esqueci a universidade dele. Paul Kirk. Ele apresentou uma evolução do princípio de Locard. Ele detalhou os estudos e o princípio de Locard. Paul Kirk era um professor, um químico de uma universidade americana que era muito famoso por elucidar crimes de repercussão que as autoridades e a polícia da época tinham dificuldade de investigar. Chamava Kirk, vem cá, ajuda nós, titio. E aí ele ajudava. Ele é o pai do princípio da interpretação ou da identificação que nós vamos estudar já já. Aqui, ó, bora? Então, os nomes importantes a gente já viu, agora a gente vai ver os postulados e os princípios. Gente, os postulados são 3 e eu resumo para vocês em um, tá? A perícia, o resultado do exame criminalístico, que é a perícia, não deve variar com o tempo, não deve variar com a época e não deve variar com o tempo, com a técnica e nem com o perito. Por quê? O exame criminalístico se baseia nas leis e princípios das ciências naturais, da química, da física, da biologia, da matemática. Então, exemplo. Se o perito Laércio, em 2010, faz o levantamento do local de acidente de trânsito, vamos supor lá uma colisão lá que deixou uma marca de frenagem de tantos metros. Perito Laércio vai lá com os conhecimentos de criminalística, de física e de matemática, documenta todo o local do crime, certo? E coleta todos os dados. Aí ele coletou lá uma marca de frenagem, né? Que deu, vamos supor, 35,5 metros. E aí ele viu que para aquele pavimento o coeficiente de atrito era 0,8. Para aquele asfalto, o coeficiente de atrito é 0,8. Se ele colocar na fórmula de estimativa de velocidade, eu vou aproximar aqui para vocês, tá? A velocidade é aproximadamente 16 vezes raiz da distância de frenagem. Aqui é a distância de frenagem, tá? Vezes o coeficiente de atrito, tá? Tanto faz se o perito Laércio colocar essa distância de frenagem aqui, esse coeficiente de atrito aqui, e ele fizer esse cálculo com a calculadora ou com a planilha eletrônica, e o perito Luiz fizer esse cálculo na mão, o resultado e as conclusões acerca da velocidade deverão ser semelhantes. Por quê? Eu estou usando a física e a matemática e a criminalística para interpretar aquele acidente de trânsito. Entendeu? Então tá aí um dos métodos de estimativa de velocidade que a gente usa. Então os postulados da criminalística dizem isso. O resultado da perícia não deve variar com a época, nem com o perito, nem com a técnica. Não interessa se eu usei calculador, o Excel ou calculei na mão. Não interessa se foi o perito Laércio ou o perito Luiz, se foi em 2010 ou em 2020. Se os dados são os mesmos, os resultados deverão ser semelhantes. Certo? O que é postulado? Postulados são afirmações lá em filosofia, em metodologia científica, em teoria da ciência. São informações usadas para construir a base de uma ciência. São informações que não precisam ser provadas, tá? Então, os postulados a gente já viu. Agora, os princípios. Gente, os princípios são 5. E eu vou colocar aqui para você, ó, princípios. Princípios. Princípio da observação,
princípio da descrição, princípio da análise, princípio da interpretação e princípio da documentação. Pode usar também, se você preferir. Eu gosto desse mnemônico Odaide. Pode usar, se você preferir, doida. Tá? Isso foi uma aluna que propôs, eu falei, se quiser você pode usar, fique à vontade. O que importa é que vai te ajudar a memorizar. O que é recurso mnemônico, professor? Não sei que diabo é isso não, é de comer ou de passar no cabelo. É um recurso de memorização. Você é contra ou a favor? Não interessa. O que interessa para mim é que te ajuda a aprender. Se ajudar vocês a aprenderem, é porque alguns pessoal da pedagogia, da didática, discute muito isso, se é contra ou a favor memorização. Gente, o conhecimento, o aprendizado não se dá sem memorização também, tá? O que é ruim é só a memorização. Mas de vez em quando a gente tem que memorizar alguma coisa. E tá aí o recurso para isso, beleza? O primeiro princípio é o princípio da observação, que eu já falei para você, que é o princípio de locar, ou princípio da troca, ou princípio do intercâmbio. Todo contato deixa uma marca e a observação, o exame cuidadoso do perito, deverá detectar esses sinais. O outro princípio é o princípio da descrição, tá? E aí eu vou estabelecer um paralelo com você que gosta de direito com o princípio da formalidade da administração pública, para você não esquecer. Diabo é isso, professor? O que tem a ver? Nunca nem vi. O que tem a ver? Na administração pública, o processo, os procedimentos administrativos não são formais, tudo por escrito, tudo descrito detalhadamente. Na criminalística também. Se você examina esse projétil de arma de fogo, você vai dizer: trata-se de um projétil de arma de fogo constituído de liga de chumbo, medindo tantos centímetros de altura, tantos centímetros de diâmetro, apresentando tantos gramas de massa. Projétil esse compatível com armas de fogo de calibre nominal .38, Special .357 ou similares, certo? Então a gente descreve detalhadamente, beleza? Por quê? O laudo pericial, que é o documento que formaliza tudo isso, vai acompanhar o inquérito e a ação penal, que são procedimentos que se delongam no tempo e têm interferência na vida e na liberdade das pessoas. Então tudo tem de ser detalhadamente descrito, porque se precisar ser reanalisado, se precisar ser reconstruído, se precisar ser submetido ao contraditório e à ampla defesa, tá tudo descrito, beleza? O terceiro princípio é o princípio da análise. A perícia, a criminalística, segue o método científico. É isso, tá? Segue o método científico. O método da observação, o método da experimentação, o método do empirismo. E como dever de casa, você vai relembrar o que é o método científico, que eu sei que você estudou na universidade, na disciplina metodologia científica, mas você cagou para isso. Como dever de casa, você vai rever, tá bom? Vê um videozinho aí no YouTube de 5, 10 minutos sobre método científico, beleza? O terceiro princípio é o princípio da interpretação, ou princípio da identificação, também conhecido como princípio de Kirk, em homenagem a Paul Kirk, tá? O que diabos esse princípio de Kirk fala, professor? É assim, o princípio de Kirk fala que dois objetos, em princípio, podem parecer muito semelhantes ou indistinguíveis, mas aos olhos detalhistas, ao exame minucioso da criminalística e dos peritos, nós chegaremos à conclusão de que se trata de objetos diferentes. Exemplo, estão aqui dois projéteis de arma de fogo, gente.
Olha só. Para você leigo, isso aqui é o quê? 9 milímetros, 38, ponto 40, 357, é o que, gente? É o que? Me diz aí. Eu bati o olho aqui, eu não pesei, eu não medi, eu não coloquei no microscópio balístico. Eu sei que esse aqui é um projétil de calibre nominal .38 Special ou SPL, e eu sei que esse aqui é um projétil .40, certo? Um exemplo de diferença, a massa do .40 é bem maior que a massa do 38. Professor, como você sabe? Você não pesou? Eu estou sentindo aqui, beleza? Eu sei que o diâmetro do 38 é 9 milímetros. Eu sei que o diâmetro do .40 é 10 milímetros. Professor, que olho cabuloso é esse? 1 milímetro de diferença você percebe? Gente, com o treino a gente percebe. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, o de baixo é mais gordinho, tá vendo? Olha aí, 1 milímetro de diferença. Pode parecer pouco e imperceptível a olho nu. O de baixo é .40, o de cima é 38. Beleza? Olha essas ranhuras aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui tem duas cinturinhas, ó. Esse aqui tem duas cinturinhas. Esse aqui só tem uma cinturinha. Esse daqui tem ranhuras que o outro não tem. Então esse é o princípio de Kirk, ou da interpretação ou da identificação. Dois objetos podem parecer semelhantes, mas não são. Aqui, ó, podem parecer semelhantes, duas cápsulas .40. Quando a gente olha aqui, ó, uma espoleta é dourada e a outra é prateada. Se a gente botar no microscópio balístico, a gente vai ver que as marcas de percussão nela, as marcas de ejeção e de extração são totalmente diferentes. Beleza? Então é isso. Agora vamos para o próximo. Princípio da documentação ou da cadeia de custódia. Tá? Esse objeto, quando os vestígios, quando coletados nos locais de crime, eles têm de ser rigorosamente registrados, rigorosamente coletados, acondicionados, transportados, armazenados, processados, armazenado novamente, se for o caso, processar é periciar, e ao final, se não tiver mais utilidade, puder ser descartado, descartado. Mas para tudo isso existe um rigor no registro. Para quê? Para garantir a idoneidade e a rastreabilidade do vestígio. Para ninguém trocar esse projétil ao longo de todos esses procedimentos por esse. Porque esse projétil saiu de uma arma, esse projétil saiu de outra arma. Se trocar, a gente inocenta um culpado e culpa um inocente. Isso é a cadeia de custódia. É a rastreabilidade, o registro de tudo que ocorre com o vestígio, desde que ele é detectado na cena do crime, desde que ele é coletado, acondicionado. Na embalagem de cadeia de custódia, no saco, tem um formulário, data da coleta, endereço da coleta, nome do perito, tá? Veja aí no YouTube, no meu canal, coloca assim, Professor Laércio Carneiro, cadeia de custódia. Vão vir 2 vídeos. Vai vir um vídeo de 15 minutos e vai vir um vídeo de 1 hora. Assista os 2, tá? E tem o e-book de cadeia de custódia também, beleza? E nós vamos trabalhar a cadeia de custódia aqui. Agora vamos entrar nas questões, uma vez introduzido o assunto. Gente, o tópico 1 do seu edital já foi todo, ó. Histórico, doutrina criminalística, postulados, noções e princípios da criminalística. Tá aí, ó. O tópico 1, 2 e 3 já foi, galera. Beleza? Viu aí como é que a gente faz? Eu não li uma linha aqui para vocês, né? Eu não trouxe um fragmento de texto para vocês. Se você fosse ler isso nos autores de
de Criminalística. Os livros estão tudo ali, eu não vou pegar não. Depois eu mostro para vocês. Eu boto na próxima aula mais fácil aqui. Se você fosse ler, você ia penar um bocadinho, viu? Em poucos minutos aqui a gente matou muito assunto, tá? Então vamos resolver questão agora? Tá aí, ó. Um dos nomes mais conhecidos da criminalística é o de Hans Gross. Isso porque ele afirmou que todo contato deixa uma marca? Não, isso foi Locard. Ele demonstrou que o tempo que passa é a verdade que foge? Não, isso foi Locard. Ele fundou a Escola de Polícia Científica de Roma? Não. Ele é o autor do Manual do Juiz de Instrução, juiz austríaco. Ele cunhou o termo criminalística, o Kriminalistik, em um livro que reúne conhecimentos de várias ciências e disciplinas. Ele teve Edmond Locard por discípulo e fundamentou os conhecimentos científicos? Não, o Edmond Locard foi o primeiro deles. Beleza? Bora lá, galera? Bora para a próxima? Tá aí, ó, o concurso que os meus alunos estão lá, tá? Pode ser que tenha algum aluno meu do ITEP aí. Tenho vários depoimentos de alunos aprovados no ITEP, na perícia do Ceará, certo? Eles estão lá agora fazendo o curso de formação. Os peritos estão terminando agora, os técnicos e os auxiliares já terminaram, só estão aguardando a nomeação. Vamos para a próxima questão. Historicamente, a criminalística recebeu muitos nomes e sinônimos: polícia técnica, policiologia, ciência policial. Porém, começou a prevalecer o termo criminalística ou criminalistic, tá? Trazido por Hans Gross. Hans Gross. Beleza? Após ter sido cunhado por Hans Gross, alternativa D. Beleza? Bora para a próxima? Esqueci de dizer para vocês, né? Vocês vão ser meus colegas de trabalho. Nós vamos trabalhar juntos na Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Galera, é vaga pra caramba, galera. Aproveita, garante a sua. Tá? Eu sou lotado aqui no entorno do Distrito Federal, no Instituto de Criminalística de Lusiânia, tá? Eu atendo das cidades de Cristalina a Padre Bernardo, certo? Eu atendo Lusiânia, vou encontrar com vocês, se Deus quiser. Lusiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, Cristalina, um povoado chamado Domiciano Ribeiro, outro povoado chamado Campos Lindos. Atendo também Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo, Mimoso de Goiás. Nós inauguramos uma unidade agora em Águas Lindas de Goiás, que com hora extra ela está atendendo uma parte dessas cidades, mas tem dia que não tem perito, não tem médico e a gente continua atendendo, tá bom? Se Deus quiser, muitos de vocês vão ser meus colegas. Vai ser uma honra, professor, receber você, dar um abraço, tá bom? Vai ser bom demais. Vamos lá. Sobre o isolamento e a preservação do local do crime, analise as assertivas corretas. Gente, agora aqui nós vamos ter que trabalhar muito. Agora aqui a gente já vai entrar na parte de perícias e peritos no Código de Processo Penal, tá? Artigo 6º combinado com o artigo 158-A, combinado com o artigo 169. Tão logo ocorra a infração penal, a autoridade policial deverá se deslocar para isolar e preservar o local do crime até a chegada dos peritos criminais, para não prejudicar a investigação, para não alterar os vestígios, não alterar o local. Isso está relacionado à cadeia de custódia, à confiabilidade do vestígio, certo? Porque a cadeia de custódia se inicia com o isolamento, a preservação e ou com procedimentos policiais ou periciais que permitam detectar a existência do vestígio. Então, quem isola e preserva o local do crime? A autoridade policial, para preservar o local e os vestígios. Vamos resolver a questão? Eu quero que vocês estudem. Vou anotar aqui os artigos, tá? Eu quero que vocês estudem os artigos, tá? 6º, 7º do CPP, certo?
eu quero que você estude os artigos 155 a 157. O sexto trata de isolamento e preservação. O sétimo, reprodução simulada ou reconstituição. 155 a 157 trata de provas em geral. Aí eu quero que você estude os artigos 158A a 158F, que trata da cadeia de custódia, das centrais de custódia, da definição de vestígio, das etapas da cadeia de custódia, das responsabilidades da cadeia de custódia. Quer apostar quanto como esses dispositivos estarão na sua prova? Ou em processo penal, ou em medicina legal, ou em criminalística, e pode estar inclusive na sua discursiva. E vai estar no seu curso de formação, na prova do seu curso de formação, e vai te acompanhar para o resto da vida como policial, como investigador, como delegado, como perito. Então aprende logo, tá? Aprende logo que é mais fácil, beleza? Para ganhar as questões e já entrar logo. 158A, 158F, e aí você vai ver também 158 a 184, que trata das perícias e dos peritos, beleza? Aí você vai ver também o 231 ao 238, que trata das provas documentais. E depois eu apresento mais para vocês, beleza? Bora aqui. Então, sobre o isolamento e a preservação do local de crime, analise as assertivas. Visa garantir que o estado das coisas não seja alterado, proporcionando fidedignidade ao local e aos vestígios ali presentes, viabilizando a idoneidade. Correto. São de responsabilidade do perito criminal requisitado para o levantamento do local. Não, quem isola e preserva é a autoridade policial e os seus agentes, beleza? Estão legalmente previstos, devendo ser providenciados pela autoridade policial. Correto. Aqui, ó, a gente já elimina tudo que tem 2, né? Ó, a A gente elimina, a C a gente elimina, a D a gente elimina, só sobrou a B, tá? Constitui o início da cadeia de custódia. Correto. Idealmente deve ser realizado mediante o impedimento de acesso físico de pessoas não autorizadas ao local do crime. Correto. Beleza? Bora para a próxima? Agente de necrópsia. Preencha as lacunas corretas. Fulaninho, ao postular o conceito de que todo contato deixa uma marca, consagrou o princípio, ó, então, Edmond Locard, pode ser só qual? A A, né? Não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E, né? Então você já matou a questão. Edmond Locard, ao postular que todo contato deixa uma marca, consagrou o princípio da troca, da transferência ou da observação. Da troca, da transferência ou da observação. Aqui, ó, da transferência, né? Aplicável nas perícias e locais de crime, diante da doutrina da criminalística brasileira, ficou conhecido como princípio da observação. Beleza? De boa, né, galera? Vamos aí. A criminalística pode ser definida como... Gente, tudo instituta a OCP. Vocês deram uma grande sorte. O pessoal do Senado tá se porque a FGV não tem questão de criminalística. Eu tô tendo que elaborar, eu tô tendo que usar as pouquíssimas que tem, deve ser uma meia dúzia, eu tô tendo que elaborar questões autorais e eu tô tendo que usar questões de outras bancas, tá? Eles se deram mal, porque a FGV é uma banca difícil e ruim. E não tem questão. Vocês se deram bem, porque o Instituto AOCP é uma banca boa, média, e tem muita questão boa para a gente treinar, tá? Então vamos lá? A criminalística pode ser definida como: eu sou especialista em AOCP, já resolvi centenas de questões dela, tá? Uma disciplina autônoma integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativa das atividades policiais, a criminalística, e judiciárias da investigação criminal, tendo por objeto o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física,
no que tiver de útil a elucidação e a prova das infrações penais e ainda a identificação dos autores respectivos. Pausa, lê de novo com calma e analisa. Pausa, lê de novo com calma e analisa. Essa é a correta, tá? É o que eu defini para vocês, ó. Eu falei que ela é uma disciplina interdisciplinar, mas que é autônoma. Falei, integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico científico, sim. Que auxilia e informa as atividades policiais e judiciárias de investigação, sim. Tendo por objeto o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa, sim. No que tiver de útil a elucidação da prova das infrações penais dos crimes e a identificação dos autores, ou seja, a dinâmica e a autoria. Certo, falamos, né, gente? Beleza? Bora para a próxima? É a parte da jurisprudência, já lascou tudo, já cagou tudo, né? A OCP, não tem nada a ver com jurisprudência. É o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos, isso aqui é medicina legal, tá bom? É o ramo das ciências que se ocupa de elucidar as questões de administração civil e criminal que podem resolver somente à luz dos conhecimentos médicos. Nada a ver, né, gente? É a área do direito penal que se ocupa da doutrina criminal envolvida na elucidação material do fato. Nada a ver, beleza? Bora para a próxima questão. Câmara de Rio Branco, policial legislativo. O que é criminalística? Essa questão é problemática, mas você tem que ir pela lógica, por exclusão, na menos errada. É porque isso daí é lá nos primórdios do Instituto AOCP. Então ela ainda dava umas cagadinhas, viu? Então vamos aqui. O que é a criminalística? É o estudo da investigação criminal, ciência que objetiva o esclarecimento dos casos criminais. Gente, tá certo, só que ela não deixou clara. Porque a investigação criminal, ela pode ser a investigação cartorária, realizada pelos delegados, investigadores, agentes, escrivãos, ou a investigação técnico-científica, realizada pelos peritos criminais, pelos médicos legistas, pelos papiloscopistas, pelos odontologistas. Ela não deixou isso claro, mas a questão está correta. Por quê? Nós vamos ver que as outras são muito erradas, tá? É o estudo da investigação que objetiva o esclarecimento de casos de crime somente contra o patrimônio? Não, qualquer tipo de crime. É o estudo criminal, ciência que objetiva o esclarecimento de casos de crime contra o patrimônio público? Não apenas, né, gente? É o estudo da investigação criminal que estuda só os crimes contra a vida? Não apenas, galera. Aqui é Distrito Federal, é Cerrado. Uma secura da bexiga. E eu tô com o ar-condicionado ligado aqui, porque aqui é o nosso verão, né? Umidade de 20%, uma poeira dos infernos e a temperatura oscila de temperaturas muito baixas a temperaturas altas. Então aqui a gente tá vivendo a época do Saara e a garganta sente, tá? Falando muito, todo dia, sem descanso para a voz. E eu ainda fiz um lanche ali com pãozinho integral, aí fica aqueles grãozinhos na garganta. Vamos aqui. É a ciência da investigação criminal, o estudo que objetiva o esclarecimento de crimes contra a vida pública. Viu que só pode ser a A, galera? Só pode ser a A, tá? Vamos para a próxima? 43 minutos de live. Eu acho que dá tempo a gente resolver tudo, tá? Vamos lá. Essa questão eu fiz uma adaptação, porque ela cobrava uma legislação específica que não está no edital de vocês, tá? Quando você ver a questão com adaptação na frente, pode ser várias coisas. Questão minha. Às vezes a questão era muito difícil ou extrapolava o seu edital. Eu arredondei para a gente utilizar para você. Ou ela era muito fácil, ou ela tinha falha na construção, falha de interpretação, ambiguidade. Tá? Nesse caso aí, ela usava uma legislação que não está no seu edital. Beleza? Então vamos lá. Perito criminal do Instituto Técnico de Perícia do Rio Grande do Norte.
Sobre a preservação do local de acidente de trânsito, a autoridade policial, no uso das suas atribuições e na legislação, deverá providenciar imediatamente para que não se altere o estado e apreender os objetos que tiverem relação com o fato antes da chegada dos peritos criminais. Errado, gente. A autoridade não pode apreender nada antes da perícia. Deixa eu dar uma olhada no mic aqui. Ainda tem carga. Ele não pode apreender nada antes da chegada da perícia. Chegou lá, um local de suicídio, tem uma arma de fogo, tá cheio de gente, não pode tirar aquela arma de fogo de lá. Ele que lute para manter o local isolado e preservado e garantir a segurança. Porque se tirou aquela arma de fogo de lá, já prejudica o exame pericial, já dificulta dizer se foi um suicídio ou não. Beleza? Porque os vestígios permitem a gente tecer considerações não só com base na presença deles ali, mas também a posição deles no local, certo? Se eu chego num local de crime, que eu pego cápsulas amassadas, eu sei que alguém entrou no local, pisoteou o local de crime. Eu não tenho mais garantia de que aquela cápsula estava no local que o atirador deixou. Alguém pode ter chutado ela, mudou de posição. Porque a posição aproximada da cápsula dá uma noção para nós da posição aproximada do atirador. Mas se alguém pisou, chutou, já era. Beleza? Então, o delegado ele não pode tirar nada do local do crime. Isso está no artigo 6º, inciso 1º. Ele não pode apreender antes da liberação dos peritos, não. Tá? Impedir que se altere o estado das coisas após a apreensão de objetos que tiverem relação com o fato, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado. Ele não pode apreender de antemão, gente. Eu vou falar daqui a pouco, mais na frente para você, o que é o local imediato e relacionado. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das pessoas e das coisas após a chegada dos peritos? Não, é antes da chegada dos peritos. Ele tomou conhecimento da notícia crime, ele já tem de correr para lá, saiu voado, tá bom? Na prática vocês vão ver que é diferente, mas o que cai no seu concurso é o que está na lei, tá? Elaborar o laudo pericial, no qual descreverá minuciosamente o que examinar e responder aos quesitos formulados. Quem elabora laudo é o perito, não o delegado. O delegado deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos. Correto, é a 7, é a E, beleza? Gente, tá aí o conceito de vestígio, certo? Que nós vamos trabalhar no próximo evento. Deixa eu ver. Porque se eu for... Aqui tem muita coisa. Aí eu vou guardar isso daqui para a nossa próxima aula, porque a gente já vai entrar no conceito e classificação dos vestígios. A gente vai entrar na diferença de vestígio para evidência e indício, certo? A gente já vai entrar em cadeia de custódia, certo? Nas etapas da cadeia de custódia. Beleza? E aí não dá para continuar hoje, porque vai ficar muito cansativo, vai ficar uma aula muito longa. E aí o rendimento, o aproveitamento cai. Eu nem gosto de aula de 1 hora, eu gosto de aulas de 25 minutos. Estourando 30. Por quê? Isso é cientificamente provado. Vocês mantêm bons níveis de concentração, os níveis ótimos, até 25, 30 minutos. E quando eu dou a aula de 25, vocês nem veem. Vocês ficam querendo mais e querendo mais. E vocês aprendem muito mais e se torna muito mais prazeroso. Certo? Mas por conveniência aqui, a gente já está na pegada, a gente leva a aula de 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 10. É porque aqui, se eu entrar nesse assunto, aí a live vai para 1 hora e meia. E os nossos técnicos precisam acompanhar outros eventos e outros professores, tá? Eu só posso dar uma aula de 1 hora e meia, 2 horas, se eu reservar, comunicar antes.
porque nossa equipe é grande, é boa, mas ela é totalmente ocupada. É um evento atrás do outro, beleza? Então agradeço a presença de todos vocês, foi lindo. Um beijo, um abraço, bons estudos e até a próxima. Espero que você tenha gostado, espero que você entre para o nosso curso e espero encontrá-lo como colega de trabalho em breve. E teremos em breve o concurso da Polícia Científica de Goiás também. Para todos os cargos, perito criminal, técnico de auxiliar de autópsia, nível fundamental, policial, com todas as prerrogativas. Nível fundamental, auxiliar de autópsia. Salário inicial de 6.300 e atualmente eles estão fazendo tanta hora extra que eles tiram 9.000 líquido, certo? É claro que quando tiver o concurso essas horas extras vão diminuir, né? Mas inicial R$ 6.300. Quem vem para o entorno tem a gratificação de 572, já vai para R$ 7.000. Cada plantão de hora extra, se for na sexta, um plantão de 24 é R$ 900. Se for na semana é 600. Se for no domingo é 600. Se for no sábado é 800. Certo? Então vai ter para auxiliar de autópsia, vai ter para perito criminal inicial R$ 12.000, final de carreira R$ 23.000. Vai ter para médico legista, vai ter esses aí. Vocês me acompanham que eu vou lançar os QAP em breve. Beleza? Tá bom? E eu vou lançar o curso completo de criminalística. E aí quem comprar o QAP aqui pode migrar para a criminalística completa depois e ganha todos os QAPs. Beleza? Então é isso aí, galera. Foi lindo. Valeu! Corta para a tela, diretor!